Bom pessoal, tô de volta para trazer mais análise para vocês, como sempre vindo aqui no canal para trazer análise diária e as melhores oportunidades também sobre o mercado cripto. E hoje a gente vai falar de Bitcoin e de algumas altcoins também, tá? A gente tem altcoin como por exemplo Unify subindo muito para o dia de hoje. A gente vai dar uma olhada também no token GMT, no token AGIX e AXS, que também subiu muito nas últimas semanas. E se é a primeira vez que você chega aqui no meu canal, seja bem-vindo, meu nome é Luiz Santana, sou investidor e trader aí há mais de 6 anos no mercado financeiro e mercado cripto. E aqui no canal trago análise diária do mercado cripto e mercado financeiro também, porque a gente precisa estar atento sobre o mercado financeiro, e trago para vocês também as melhores oportunidades aí, todas voltadas ao universo cripto. Então, se você quer estar atento sobre o que está acontecendo no Bitcoin, melhores oportunidades, análise diária do Bitcoin, então já se inscreve aí no canal para que você possa receber diariamente essas análises, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo, sem perder mais tempo, já começando aqui por Bitcoin. E é importante a gente estar observando o Bitcoin em gráficos menores, gráfico diário, gráfico de 4 horas, para a gente observar o que está acontecendo no curto prazo e também gráficos para médio, longo prazo, tá? A gente está vendo o Bitcoin aí em um padrão bem interessante, já mostrando para a gente que a gente tem possibilidade de volta de tendência de alta, tá? Ele já mostra para a gente que talvez a gente já tenha uma tendência de alta, mas eu ainda não vou confirmar, não vou falar que a gente está em tendência de alta, porque a gente precisa sair aqui dessa região de lateralização, porque eu considero toda essa região que o Bitcoin está nesse momento como uma lateralização, tá? Então, enquanto o Bitcoin não sai dessa região que está entre 15 mil a 25 mil, eu não considero ainda como tendência de alta. Porém, aqui observando a nossa tendência primária de alta, que é a nossa tendência maior e mais forte, a gente observa que ele já rompeu e confirmou no gráfico semanal. Então, a partir do momento que o Bitcoin romper aqui 25 mil, a gente pode confirmar que o Bitcoin é em tendência de alta, e a nossa próxima base de preço aqui para Bitcoin vai estar em 25 mil, onde ele pode estruturar e passar a subir um pouco mais e lateralizar lá na frente, no qual eu não acredito que ele vai voltar para 60, 50, 70 mil dólares por unidade esse ano. Eu acredito que ele vai lateralizar um pouco mais, ele pode subir um pouco mais, 25, 26 ou até mesmo 30 mil, mas a partir daí eu acredito que ele passe a lateralizar um pouco mais, assim como aconteceu em ciclos passados, tá? Ele dá um pump a partir do momento que ele chega em fundo e depois ele lateraliza ali por alguns meses, tá? Isso acontece e já aconteceu diversas vezes em períodos cá atrás, como aqui em 2018, quando ele encontrou fundo, ele dá um pump, depois ele lateraliza por um longo período, ele cai bastante, encontra fundo, sobe, depois ele lateraliza por um longo período para depois voltar para a tendência de alta, tá, pessoal? Então, isso sempre aconteceu em ciclos passados e observe que isso não é novidade e que a gente pode ter o Bitcoin fazendo a mesma característica e a mesma formação, tá? A mesma coisa aconteceu aqui em 2015, no qual ele subiu bastante, depois lateralizou por um longo período para depois a tendência de alta. Então, a gente pode ter o Bitcoin fazendo essa mesma formação nesse momento, tá? A gente pode ter o Bitcoin subindo um pouco mais, 25, 26 ou até mesmo 30 mil, para lateralizar, para voltar a subir só lá final do ano, início de 2024, tá, pessoal? Então eu acredito nisso, eu acredito que ele pode subir, ele tem força para subir um pouco mais, isso observando o curtíssimo prazo, isso observando o volume, a gente vê que o volume está subindo bastante, o institucional está passando a comprar e comprar cada vez mais, a participação pública está começando a aumentar, isso é muito bom, e mais pessoas falando sobre Bitcoin, e já já a gente vai ver as pessoas falando sobre Halving, no qual traz mais pessoas para o Bitcoin, e no Halving a gente tem a diminuição da quantidade de Bitcoins que entra no mercado, então a gente tem uma diminuição na oferta e uma maior procura. Então, a partir daí que a gente inicia o ciclo de alta, tá, pessoal? Mas a princípio eu acredito que ele suba um pouco mais, não por ciclo de alta, mas por lateralização. Porém, a gente já tem aqui o Bitcoin praticamente mostrando pra gente que a gente tem aqui tendência de alta, tá? Não vou falar que a gente tem tendência de alta porque falta romper 25 mil, onde eu acredito que ele pode romper e lateralizar a partir daí, tá bom? Então, para longo prazo, para Bitcoin é isso, a gente tem o Bitcoin super positivo, tá super favorável, força compradora entrando, mais pessoas participando, olha só o volume das últimas 2 semanas, muito alto, tá? Então ele confirma que essa alta é uma alta consistente, porque foi uma alta onde não só o preço subiu, mas a quantidade de pessoas negociando Bitcoin subiu também, tá? Então isso é bem interessante e já rompendo aqui algumas resistências em 22 mil, tá? Então é importante a gente fazer essas observações aqui para Bitcoin no longo prazo e no curto prazo também, porque o curto prazo vai influenciar no longo prazo. Luiz, mas não é o contrário, o longo prazo não influencia no curto prazo? Sim, isso acontece, porém o que não te falam é que o curto prazo influencia no longo prazo. E como que isso funciona? Por exemplo, a gente tem aqui Bitcoin no gráfico diário que eu considero como médio
curto prazo, tá? Então, se por exemplo o Bitcoin volta aqui e rompe essa região de 22.500, a gente tem possibilidade do Bitcoin corrigir. E abaixo disso a gente não tem suporte, a não ser aqui em 21.200, se não segurar o nosso próximo suporte vai estar em 18.000. E como que isso vai influenciar no médio e longo prazo? Vai influenciar porque aqui, se ele voltar para 18.500, ele mostra pra gente que no semanal ele vai voltar para baixo daquela região de linha de tendência de baixa. Então ele caracteriza uma rejeição no gráfico semanal e passa a cair um pouco mais, com possibilidade de vir buscar 18.500 ou até mesmo vir buscar 17.000, no qual eu acho um pouco improvável no momento, tá? Eu só estou demonstrando no que o curto prazo influencia no médio e longo prazo, então isso pode acontecer, mas o que eu observo aqui no longo prazo é o contrário. O que eu observo é que a gente tem a mesma formação que aconteceu cá atrás, acontecendo no Bitcoin aqui nesse momento, que seria uma estruturação com possibilidade de rompimento para cima e o Bitcoin passar a subir até os 25.000, no qual isso já mostra pra gente no gráfico semanal, tá, pessoal? Então é importante a gente fazer essa observação, mas as nossas oportunidades tá acima desse topinho em 23. Ele formou um topo em 23, ele formou uma resistência em toda essa região, até a região de 23.200, e a gente consegue observar isso no book. Observe, no book a gente tem aqui região de 22.900, 23.000, 23.100, 23.200 como regiões de grandes intenções vendedoras. Porém, acima de 23.200, observe, pouca intenção de venda, poucas pessoas querem vender se o preço ultrapassar 23.200. Então, se isso acontece, se as pessoas não querem vender acima de 23.200, isso mostra pra gente que a partir dessa região a força compradora vai aumentar ou qualquer força compradora pode fazer o preço subir até a próxima resistência, que vai estar em 25.000. Então, o que eu observo aqui é o seguinte: rompeu 23.200, a gente tem possibilidade do Bitcoin já vir direto aqui para 25.000, tá? Porém, é importante a gente observar o rompimento de 23.200, porque se isso não acontecer, a gente pode ter o Bitcoin lateralizando aqui por um período um pouco maior, chegando aí até final de semana, ou rompendo esse fundo aqui em 22.400. O que eu observo é o seguinte: espera a ação ser tomada, espera o mercado mostrar a direção, assim como aconteceu cá atrás, assim como eu trouxe para vocês diversas vezes cá atrás, como eu trouxe nesse rompimento aqui em 18.000, a gente vai sempre esperar o mercado mostrar a direção, mostrar qual que vai ser a ação e depois a gente pega a reação. Exemplo, a gente estava esperando a ação do mercado ser tomada nessa região de 18.200 e a partir do momento que o mercado mostrou a ação que era de rompimento, a gente pegou a reação. Qual que foi a reação dos compradores ao ver 18.200 ser rompido? A reação foi comprar cada vez mais, então o preço subiu. Qual foi a reação dos compradores ao ver 21.400 ser rompido? Comprar cada vez mais, então o preço passou a subir. E qual pode ser a reação dos compradores quando vê 23.200 ser rompido? E observar também que não tem muitas pessoas intencionadas em vender. Provavelmente uma valorização até os 25.000. Porém, a gente espera a ação, a gente não se antecipa à ação, porque o mercado não demonstrou a ação ainda. Então, se o mercado fizer essa ação, a gente pega a reação até os 25.000, e isso é uma dica muito importante para você que quer aprender a operar no mercado, quer fazer operação, principalmente em mercado futuros, tá? Essa é uma dica muito importante, então anota aí, passa a seguir essa dica, porque é uma das principais dicas que eu trago diariamente aqui no canal para você, tá? E passe a estar utilizando aí diariamente também. Enfim, nas altcoins, a gente tem aqui a Unify já pegando aqui o nosso take. Eu tinha passado essa operação aqui pra galera lá no grupo VIP, tá? Não passei aqui no canal, não passei no grupo aberto também, mas a galera que pegou lá no grupo VIP pegou uma valorização bem interessante, um stop ali de 7%, de 5, 6% na verdade, não chegou no nosso stop e veio buscar aqui nosso take em 32%. A gente realizou parcial aqui em 20% mais ou menos, e agora a gente já pegou aqui o nosso segundo take, chegando em 30%, como a gente pegou alavancado por 5 vezes, então a gente pegou a média aí de 120, 110%, isso porque a gente realizou uma parcial aqui no meio do caminho, tá? Então a gente pegou uma boa valorização aqui na Unify, bem rápido também, porém na Unify eu observo que essa região é uma resistência, tá, pessoal? Então fiquem atentos aí com a Unify, tá subindo muito, muita gente vai querer comprar a Unify porque tá vendo que tá subindo, mas não se empolgue, tá? A região de comprar é no momento de ação do mercado, quando o mercado mostra a ação, depois a gente pega a reação, assim como aconteceu lá no Bitcoin, assim como vem acontecendo em todos os outros ativos, tá? Então, toda essa região
região aqui para Unify é uma região de resistência, mas se o Unify conseguir estruturar acima, talvez a gente tenha a possibilidade de mais trade na Unify chegando a 9 ou até mesmo 10 dólares aí por unidade nas próximas semanas, tá? Porém, como é uma região de resistência, provavelmente ele vai corrigir um pouco mais e lá na frente a gente pode estar fazendo alguns trades de novo aí no token Unify, tá? Já no GMT a gente tem o contrário. No GMT a gente tem o GMT segurando em uma região de resistência, porém aqui a probabilidade do token GMT passar a subir é um pouco maior a partir do momento que ele romper 59 centavos de dólar, tá? Se o token GMT conseguir romper essa região, eu considero como uma região de no trade zone, nessa região aqui que o token GMT tá, porque é uma região que ele pode lateralizar, ele pode romper para baixo, cair, pode acontecer diversas coisas aqui, porém, se ele romper para cima, a gente pode ter uma força compradora bem grande, fazendo com que o token GMT suba até 81 centavos de dólar, tá? Então, é importante a gente estar observando o token GMT, porque a gente tem possibilidade de trade aqui de 34, 36% no token GMT, a partir do momento que ele confirmar esse rompimento aqui em 59 centavos de dólar. Então, rompeu 59 centavos de dólar, a gente tem possibilidade de trade aí no token GMT, tá bom? Já para o token AJAX, a gente tem o token AJAX tentando mostrar que uma base de preço, tentando mostrar que essa região pode ser uma região de suporte, mas muito cuidado por conta desse carinha aqui, tá? Esse candle é um candle de realização, tá, pessoal? E observe, os topos dos candles vêm sendo cada vez mais baixos, tá? Então, ele pode romper esse fundo aqui, por mais que ele conseguiu fechar acima dessa região de 17 centavos de dólar, como eu trouxe aqui para vocês, porém, ele não está demonstrando mais força compradora, então ele pode corrigir um pouco mais, tá? Então, muita atenção aí para o token GMT, por mais que ele conseguiu fechar acima de 17 centavos de dólar, mas esse candle aqui está mostrando para gente que é um candle de realização, tá? Onde muita gente passou a realizar seus tokens AJAX e pode realizar um pouco mais, fazendo com que o token AJAX volte aqui até essa região de 13 centavos de dólar, tá bom? Já no token AXS, o token AXS subiu bastante nas últimas 2-3 semanas e encontrando uma região de resistência também, que eu considero como uma região de no trade zone, onde a gente não faz nada a princípio, porque aqui tudo pode acontecer, principalmente ele rejeitar e voltar até a região de 9 dólares, 9,70, tá, pessoal? Então a gente espera a ação e depois a gente pega a reação. Ele pode lateralizar aqui dentro dessa região de 11,80. Se romper para cima, se ele conseguir estruturar acima dessa região, a gente tem possibilidade do token AXS subir até 18 dólares, que dá uma boa valorização. Isso porque até a região de 18 dólares a gente não tem muita resistência, porque toda essa região aqui foi uma região de lateralização. Então, a partir do momento que ele estruturar acima dessa região, a gente pode ter uma valorização até mesmo para ele ficar dentro desse range, entre 11,80, 11,90 até 18 dólares, tá? Então, a gente pode ter aqui uma valorização para o token AXS a partir do momento que ele estruturar acima dos 12 dólares, tá? Então, ele passou a subir, rompeu 12 dólares, 12,20, 12,30, a gente tem uma possibilidade de estruturação e uma valorização até os 18 dólares aí para o token AXS, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá? São esses tokens que eu queria estar trazendo aí. E se você não tá no grupo do Telegram, no grupo Free, link na descrição, entra lá no grupo aberto do Telegram, é um grupo aberto grátis, onde você pode conversar com a galera, mandar mensagem direto para mim, tirar suas dúvidas também, tá bom? E vou deixar embaixo também o link para BitGet. Se você não tem conta na BitGet, link na descrição, cria sua conta lá, é a exchange que estou utilizando atualmente para estar fazendo alguns trades aí também, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, fui!